Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e eu quero ser super dinâmico. Essa semana é um super mega feriado, então aquela correria, e eu quero falar sobre um assunto que de certa forma eu já falei sobre, mas eu quero falar ele numa outra perspectiva. E eu quero falar hoje sobre distração ou distrações. Eu não sei qual que vai ficar mais bonito, mas acho que distrações é mais legal. Então eu tô, literalmente, tô sentado aqui na minha cama pra gente trocar uma ideia honesta, uma ideia aqui de coração. Então, se você tá com sua Bíblia aí, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a gente vai ler o versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu não quero falar sobre a oração hoje, não vou falar sobre o teu quarto secreto, a tua vida devocional, sabe? Não, eu quero falar sobre fecha a porta. Você tem que fechar a porta, meu irmão. Esses dias eu tava vendo uma mensagem de um pregador que eu nunca vi na minha vida, de uma igreja que eu nunca vi na minha vida. Era o cara lá de Birmingham, de Londres. Eu tava vendo, e aí ele tava lendo, a apresentação dele era sobre esse texto, e ele falou uma coisa muito legal, né? Ele tava fazendo assim uma releitura dessa passagem de Jesus ensinando sobre oração, e Jesus fala, e ele fala tipo assim, olha, o teu quarto, né, é o teu lugar, não necessariamente é o teu quarto literal. Talvez o teu quarto é um mato, talvez você, quando você está na floresta, né, na trilha, você está muito mais conectado com o Senhor. E ele vai dando exemplos, talvez o teu lugar é teu carro, o teu lugar é teu quarto de oração, enfim, cada um tem o seu próprio lugar. E aí ele vem e fala, e fecha a porta. E quando ele começa a falar sobre fechar a porta, normalmente a gente entende sobre esse lugar de privacidade, né? Quando a gente tem, igual, eu tô aqui no meu quarto, a minha porta tá fechada, minha janela tá fechada, eu tô num lugar privativo, é meu quarto, é o meu lugar. Só que tem uma coisa que é um pouco, gente, inclusive, eu vou falar de distração hoje, e assim, meu irmão tá assistindo o jogo, meu pai tá mexendo com ferramenta, então tá uma barulheira e aleluia. Mas o que eu tô querendo falar é o quê? As distrações, olha elas aí, elas estão aí, ó, já me distraí aqui, brincadeira. Mas quando nós fechamos as portas, janelas e o que for, a gente quer construir esse lugar privativo. Mas eu não quero falar sobre esse lugar privativo, eu quero falar sobre a quebra das distrações. A gente tá num tempo, gente, onde tudo é muito distrativo. Não sei se essa palavra tá certa, mas o teu celular é o objeto de maior distração. Mas se você passar 2 horas sem seu celular, a garrafa d'água que está na sua mão vai virar seu objeto de distração. A tua própria Bíblia pode virar um objeto de distração durante o culto. Porque a pessoa está pregando, aí você fica lá. As Bíblias que tem, né, mapa no final, o cara abre o mapa da Bíblia no final e fica lendo. Ou igual eu ando, tipo assim, minha Bíblia é cheia de coisa, é cheia de coisa. Nossa, ela é cheia de coisa. Nossa, eu falei igual doido. E aí é muito fácil eu me distrair olhando para isso aqui, porque eu tenho muita coisa o tempo todo aparecendo. Então, igual, a televisão é uma construção de distração. Então, música, enfim, são várias coisas. E a questão é, isso não é o problema. A minha Bíblia nunca vai ser um problema, entendeu? O meu celular não é um problema, a minha televisão não é um problema, o computador não é um problema. O problema são as distrações que isso nos geram. E a distração, né, já falamos disso aqui de atenção, eu tô repetindo isso todo o vídeo, né? Então me perdoe porque eu tô, né, frisando um assunto. Mas a distração, ela é justamente isso. É quando você tem uma variedade de coisa e você não está cativado por uma coisa de forma profunda. E a falta de estar cativado por algo de forma profunda te faz correr o risco e viver experiências e olhar para tudo, mas não fazer nada. Justamente isso é distração. Então tá na hora da gente fechar a porta do nosso quarto, não no sentido de privacidade apenas, mas no sentido de distração. A gente precisa começar a cortar algumas distrações para que a gente tenha clareza do que o Senhor está falando, do que o Senhor está fazendo. E aí aqui eu falo de distrações, eu posso falar até de pecado. Talvez o seu pecado é uma distração. Os sites que você acessa, as conversas que você tem, os grupinhos que você participa, as figurinhas que você tem. Essas coisas são distrações, são pecados que fazem você divergir daquilo que o Senhor quer. E falando assim, é bem tenso, porque
o quanto de distração nós temos e o quanto dessas distrações não são pecado. Talvez algumas amizades são distrativas, são feitas para nos distrair daquilo que o Senhor nos chama. Às vezes o Senhor te chama para amadurecer, para se tornar um cristão maduro, um líder, um discipulador e tudo mais. Mas você se distrai demais em relações líquidas, né, que se desfazem na semana. Talvez o Senhor está te chamando para crescer no seu quarto de oração, mas você está distraído demais com, sei lá, vontades e sonhos aleatórios aí. Talvez o Senhor está te, né, produzindo em você um sentimento de amor pelos perdidos, por uma sede pelo evangelho, e você está distraído, preocupado com outra coisa. Será que realmente nós estamos, né, atentos, né? Estamos focados e cativos pelo Senhor, ou a nossa porta, né, tá aberta e todo tipo de distração tá entrando? Será que o nosso coração ele tá com as portas abertas para as distrações? Ou será que o nosso posicionamento é extremamente liberal quanto à distração? E eu falo distração, então assim, relacionamentos, tem conversinhas que a gente não deveria ter, cara. Tem música que a gente não deveria escutar, tem filme que a gente não deveria ver, tem série que você não tem que assistir, tem livro que você não deveria ler, porque são distrações. E nem toda distração é um pecado, mas todo pecado é uma distração, né? Isso aí fica óbvio, né? Mas tem coisa, eu amo o texto de Hebreus, eu acho que um dia eu tenho que fazer um vídeo só falando sobre isso. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, calma que eu sei de cabeça, mas eu quero ler aqui, ó. Hebreus 12 diz assim, ó: portanto, visto que nós estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo lado, todo o peso, olha que todo o peso, e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Eu realmente um dia eu vou falar só sobre esse texto, mas eu gosto muito que o apóstolo Paulo não, né? O escritor de Hebreus, ele diz como as distrações, elas são pesos. A gente tem que correr uma corrida, mas tem muita distração. Irmão, hoje a gente é distraído por tudo. A gente é distraído por conversa, a gente é distraído por roupa, a gente é distraído por sons, a gente é distraído por temperatura, a gente é distraído por tudo, o tempo todo. É como se o nosso, eu não sei se isso existe, né, mas a função cerebral de foco, ela tá corrompida pelo excesso de informação. E a gente precisa que esse nosso, eu não sei se isso existe, né, mas esse foco cerebral nosso, ele seja purificado pela presença do Senhor, para que nós tenhamos atenção e foco no que o Senhor está falando e no que o Senhor está fazendo. Então, assim, tá na hora da gente fechar a nossa porta, fechar e esconder as distrações. E quando a gente fecha as distrações, eu não vou falar de oração hoje, né, nesse vídeo, mas o texto fala, né, quando você fecha a porta, o Pai que te vê em secreto, aí é loucura. Quando você fecha a porta, o Senhor vai te ver, o Senhor vai te encontrar e o Senhor vai te recompensar publicamente aquilo que você tá sacrificando no privado, né? Enfim, isso aí é um outro vídeo. Mas enfim, eu quero falar sobre isso. Deus te abençoe. Fuja das distrações, fuja das tentações, das coisas que Satanás tem operado, mas também fuja daquilo que aparentemente é tudo bom, mas é distrativo. As amizades, os diálogos, os estilos, as opiniões. Tem muita coisa para nos distrair o tempo todo. Igual eu falei no vídeo de atenção. Aproximadamente 50% dos acidentes foram porque as pessoas estavam desatentas. E com certeza havia distração, havia algo que tirava o foco. E quando a gente perde o foco, a gente perde velocidade e a gente corre o risco de bater, corre o risco de, né, de romper alguma coisa. Enfim, meu irmão, eu posso ficar aqui horas falando disso hoje, porque é um assunto muito sério, é um assunto que, né, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar atento ao Senhor, atento à presença de Deus. Quando a gente está num culto, há tanta distração às vezes, né? Às vezes a gente distrai com a iluminação, mas a iluminação não está ali para te distrair, né? Mas a gente não tem um coração focado. E assim, foque o seu coração na presença do Senhor. Foque o seu coração na leitura da palavra. Eu gosto de ler Bíblia física. E, nossa, eu vou contar um testemunho. Eu tava tentando fazer um vídeo menos de 10 minutos. Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que já não consegui mais. Mas essa semana eu tava lendo. E eu tenho o costume de ler o livro quando eu tô indo trabalhar. Ler a Bíblia quando eu tô indo trabalhar, né? E aí eu tava sentado lendo no ônibus, né? Tava lendo bonitinho. Gente, sentou uma dupla de pessoas do meu lado. Barulhentas.
espaçosas. Sabe quando a pessoa senta e começa a te empurrar? E uma conversa torta. E assim, era de manhã e tava um barulhão. As duas pessoas lá, não posso estar, eu não sei quem era. Meu Deus, por favor, não bota mão. Gente, chegou uma hora que eu falei assim, eu não consigo continuar lendo porque elas conseguem me distrair. E essa semana eu não tava usando fone, normalmente eu uso fone, enfim. Então, às vezes, quando a gente tá distraído, né, a gente perde muita coisa, né? Aí depois eu tive que parar pra ler outra hora. Mas, fuja das distrações, sabe? Tenha seu coração guardado. É isso. Acho que era isso que eu queria falar. Que Deus te abençoe. Que você, de fato, feche a porta do teu quarto e que o Senhor possa te encontrar lá, né? Com as suas distrações silenciadas. É isso aí, galera.